Bonjour, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre o poder que tem a nossa palavra, o poder que os nossos pensamentos possuem, o quanto aquilo que a gente sente reverbera na matéria, nas nossas relações, naquilo que a gente deseja ou não manifestar na nossa vida. Pega o seu cafezinho que a gente vai ter uma conversa que ela não é tão óbvia, porque nós já sabemos disso tudo, mas é importante de tempos em tempos a gente se lembrar, porque principalmente quando as coisas não estão indo conforme a gente gostaria que elas fossem, a gente precisa rever como a gente está se colocando na vida. Então, vamos observar um pouquinho como que a gente costuma ser político e mais diplomata conforme a gente tem menos intimidade com as pessoas, menos proximidade, talvez, né? Claro que cada um é único, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de se relacionar, né? Mas a gente pode ser aquela vizinha simpática que sorri para os outros, que dá bom dia. A gente pode ser aquela colega de trabalho que é fácil de lidar, que não fica implicando muito com as coisas. Pode ter, às vezes, uma personalidade um pouco mais pacífica, né? Mas quando a gente está com raiva ou quando a gente está magoada, dependendo de como a gente lida com aquilo, o tanto que a gente alimenta aquela palavra, aquele sentimento, aquele pensamento, a gente pode destruir as coisas ao nosso redor de uma maneira catastrófica. Você já pensou nisso? Eu não estou falando isso para inspirar medo nem culpa, muito pelo contrário, eu estou fazendo isso, trazendo esse material para despertar nossa consciência de que nós temos total poder em como a gente alimenta as nossas emoções e a gente precisa sim ter responsabilidade do quanto isso acaba reverberando. Como eu disse, nas nossas relações mais próximas, né? É muito comum que a gente tenha muito menos paciência com nossos filhos, marido, esposa, pai e mãe, do que a gente tem com as pessoas que são menos importantes pra gente. Eu tô colocando entre aspas, não sei porquê, porque são menos importantes mesmo. No nível de relacionamento, de amorosidade, de importância. Não é verdade? E é lógico que a gente não quer que isso aconteça. É lógico que a gente quer ter uma relação maravilhosa com a gente mesmo. Mas quem é o primeiro que a gente critica? Quais são os pensamentos que a gente alimenta a respeito dos nossos feitos ou não feitos? Como que a gente lida com os nossos erros, com as nossas fraquezas? Como que a gente lida com os nossos filhos, né? Como eu disse, marido, namorada, pai e mãe, irmãos, as pessoas mais próximas. Será que essa coisa de... porque eu tenho intimidade, eu tenho que ser sincera, né? Mas espera aí. A sinceridade sem amor, a sinceridade na agressividade, né? Ou porque eu tenho intimidade com você, você tem que me aceitar como eu sou. Mas essa parte tua que você está externando, você está percebendo que a gente não é criança, né? Quantas e quantas vezes a gente se coloca nessa postura, mas eu tô mal, eu sou assim mesmo, e é assim que a pessoa tem que me aceitar. A gente não tá falando de um momento em que, assim, claro, você recebeu uma notícia ruim, você tá com dor, você tá doente, você tá numa TPM brutal. E aí você acaba exprimindo, né, uma parte tua, você se comporta de um jeito que não é o teu melhor. É lógico que como humanos a gente vai vivenciar isso de tempos em tempos. O que eu tô falando é pra gente não tomar cuidado para que isso passe a ser o padrão. Para que isso passe a ser um lema de vida, do tipo, você me ama, você que me aguente. Amados, isso é criança que faz. A criança, ela não sabe lidar com as emoções, a criança tá aprendendo sobre ela mesma. Então, a criança vai agir como ela consegue. Nós, como adultos, é nossa obrigação saber lidar com as nossas emoções, desenvolver, né, esse aprendizado, mas ter um controle sobre como a gente se expressa e como a gente se relaciona com as pessoas que são mais importantes pra gente. Então, o que eu quero dizer com a palavra tem poder é aquilo que a gente alimenta nos pensamentos. Eu não tô falando de um pensamento vago que vem, ai meu Deus, que preguiça daquela pessoa, ou ai meu Deus do céu, que saco que hoje tá.
Sabe? Pensamentos que são assim vagos, que aparecem, tá tudo bem. O que eu tô falando é alimentar. Sabe quando o teu marido te deixa irritada? E aí você fica ruminando aquilo por horas, dias. Então, aí você fica, ai, porque ele é muito chato. Ai, porque o que ele pensa que é? Ai, ele acha que ele sabe mais do que eu. Ai, porque em 1832 ele fez tal coisa. O que ele tá pensando de me criticar? Se ele também, sabe? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Então, isso é a palavra tem poder. Dentro da tua cabeça, quanto mais você ruminar esse tipo de memória, você está dando vida para aquela discussão, você está dando ênfase para os defeitos daquela pessoa, para o comportamento ruim que aquela pessoa teve. O que você acha que vai... O que você está nutrindo com aquilo? Bons resultados que não, né? Quando você comete um erro, quando você está insatisfeito com alguma parte tua, se você ficar ruminando, apontando o dedo cada vez mais para o problema, o que você acha que vai crescer? Hoje em dia a gente tem a sorte de ter muitos materiais, né? Muitos estudos, muitos profissionais que lidam com a psicologia positiva, não declaradamente muitas vezes, né? Tem muitos profissionais que sim, mas é muito comum, por exemplo, né? Quem é mãe, né? Quem estuda comportamento das crianças, disciplina e tudo mais, tem muitos profissionais que trabalham com base na psicologia positiva. A comunicação, né? A comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, por exemplo, é sempre enfatizando o bom, a luz, a virtude, a qualidade, né? Dentro do outro, que seja numa relação de mães e pais e filhos, que seja numa relação de marido e mulher, numa relação de amizade, de trabalho, o que quer que seja, né? Eu não vou trazer nenhum estudo aqui sobre psicologia positiva, não é o meu propósito no conteúdo de hoje, mas é só para dar nome aos bois e vocês entenderem um pouquinho onde eu quero chegar, tá? Repara quando você está conversando com alguém, principalmente com as crianças, né? Que eu tenho uma criança aqui em casa de quase 5 anos de idade, então a dinâmica ela é bem intensa e a gente consegue ver o laboratóriozinho assim, sabe? Bem diante dos nossos olhos. Então, quando eu percebo, e a Nina, ela é a minha filha, né? Ela é muito sensível. Todas as crianças são. Mas existem crianças que são mais desencanadas. A Nina, eu consigo perceber o tanto que ela já se culpa e já exige dela mesma que ela tenha um comportamento impecável. E com a mãe que ela tem, ela escolheu essa mãe, eu vou fazer o quê, né? Então a gente tem uma dinâmica aqui bem rica. Mas a questão eu percebo que quando ela comete, vamos colocar aqui entre aspas um erro, né? Ela derrama alguma coisa, ou ela se comporta de uma maneira ruim, e eu tô com paciência, e eu tento falar, filha, relaxa, tá tudo bem, vamos passar um paninho aqui, tá tudo certo. Então, filha, tá tudo bem, você tá chateada hoje, você tá não sei o que hoje, vamos tentar fazer as coisas de uma forma mais fácil. Quando eu tô paciente, por mais que eu percebo que assim, ela fica meio desesperadinha assim quando ela comete um erro, mas ela vai se acalmando e vai se tolerando. Mas quando eu tô num dia que eu já tô mais estressada, que eu tô mais sem paciência, e aí tipo, Nina, você bagunçou isso aqui, não acredito. E aí eu enfatizo aquilo que ela já está reconhecendo que não é legal. Ela tem crise de raiva, tem um monte, chora, piora ainda mais o comportamento dela, como qualquer criança, né, gente? É uma dinâmica. Então, assim, eu tô trazendo esses exemplos porque quando a gente trata disso com uma criança que é crua, a gente consegue ver o laboratório do amor, do poder da nossa palavra, do poder das nossas emoções bem diante dos nossos olhos. E por mais que eu adore a psicologia positiva, eu vou confessar para vocês, eu sou muito livre. Então, eu sei que eu sou humana. Vai ter dia que eu vou tentar e eu adoro e eu sei que vai dar certo. Mas vai ter dia que eu vou estar bem humana, que eu vou estar brava, que eu vou estar irritada, cansada. E que eu vou reagir humanamente do jeito que dá. Mas o que eu tô trazendo para nós é o convite da gente pensar, da gente prestar mais atenção e da gente trazer consciência e responsabilidade para os nossos atos. Porque a gente espera muitas vezes que o outro mude com a gente para que a gente mude.
A gente faz muita terapia, muito curso para que a gente aprenda a ter autoconfiança e autoestima. Quando o segredo tá na palavra. A palavra tem o poder. E a palavra aqui é como a gente escolhe nutrir aquilo que a gente está sentindo. Então, a emoção, o sentimento, um pensamento reativo que vem solto, gente, tá tudo bem, são reações, é normal. Eu tô falando aqui de nutrir isso que tá dentro de você. Se você brigou com teu marido, não fica ruminando a desgraça na tua cabeça. Não fica desejando que ele exploda. Não fica ligando para todas as suas amigas no WhatsApp e falando mal do teu marido. Se os teus filhos estão dando trabalho, também não vai, assim, claro, gente, eu não tô falando que não é pra gente desabafar no momento que a gente tá desesperada, tá tudo bem, mas cuidado com o que você alimenta, cuidado com o que você nutre. Isso é muito, muito, muito importante. O tanto que se repete aquela coisa ruim dentro da tua cabeça. Os diálogos que a gente inventa para dar continuidade para aquela história ruim. Então, o que fazer, Dri? O que não fazer, eu já entendi. E faz mal mesmo. Porque, primeiro, a gente se sente mal, né? Quando a gente fica nutrindo esse tipo de discurso, de diálogo, de palavra, né? Negativa em cima de algo que a gente sentiu ou que aconteceu. Se a gente fala mal, né? Rebate esse negativismo no outro, é pior ainda. E, amores, o verbal e o mental não tem tanta diferença não, tá? A diferença é que quando a gente vai vomitar cobras e lagartos no outro, a gente vai ter de bate-pronto a reação do outro. E claro que não vai ser uma coisa boa, uma troca nesse nível. Mas, quando a gente pensa mal sobre o outro está recebendo a carga igualmente. E aí, o fato das coisas demorarem mais para se resolver e para se harmonizar, não se espante. É como se você estivesse falando na cara do outro tudo aquilo. Ele tá sentindo de alguma forma. E ele não vai estar numa atmosfera convidativa para pedir desculpas para você. Ou para você, né, também acalmar um pouco as tuas dores e tentar conversar. Então, isso tudo a gente precisa trazer muita consciência, tá? Para todas essas questões. E o que fazer com relação a isso? Primeira coisa é respirar, gente. Não tem o que fazer. Eu acabei de brigar com meu marido, acabei de brigar com os meus filhos, acabei de pensar super mal sobre os meus pais e ficar ruminando a história de quando eu tinha 8 anos de idade. Eu não quero mais isso pra mim. Para e respira. Porque se você começar também, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, você tá de novo alimentando o mal. Então, para, respira e se afasta. É a primeira coisa a ser feita. A primeira coisa. Vai tomar um banho, vai escutar uma música, vai dar uma volta no quarteirão, vai fazer um chá, vai ler um livro de outro assunto, tá? Não me vale livro de terapia essas horas, pelo amor de Deus, não. Respira, vai cuidar das plantas, vai passear com o cachorro, vai fazer qualquer coisa, mas se afasta, tá? Não vai pro quartinho da reflexão essa hora. Não vai tentar ter uma DR no calor da emoção, porque não vai dar bom. E não vai ficar fazendo terapia interna dentro da cabeça, porque você vai só ruminar mais daquilo que tá ruim. Então se afasta. Vai fazer outra coisa. Dá um respiro. Dorme, né? Tem muita gente que fala dorme, que depois que a gente dorme, a gente acorda com a resposta pronta. Fato também é, mas eu não consigo dormir quando eu tô brava, gente, de jeito nenhum. Aí que vou continuar pensando mesmo. Então, você se conhece. Vai fazer alguma coisa que vai te tirar daquele cenário, que vai fazer com que você respire, tá bom? O tempo que for necessário, o tempo que for possível, mas faça. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Quando você voltar para a situação, você vai estar outra pessoa. Você vai estar de volta na tua essência. E daí sim, você vai conseguir ter algum tipo de atitude sábia. Não é atitude perfeita e impecável, tá? Fica aqui também um extra. Às vezes a gente acha que, porque eu respirei, porque eu tô me disponibilizando para fazer diferente a partir de agora, todo o universo tem que dizer amém para mim. De novo, a gente não é criança, nós somos adultos inteligentes, então
calma lá. Com certeza já é um portal magnífico que você está abrindo, mas não seja mimado e exigir que todo mundo diga amém para você, porque num primeiro momento você resolveu parar de nutrir o negativismo dentro dos seus pensamentos, tá bom? Calma. Pode ser que no primeiro momento você não consiga ficar de boa com teu marido, com teus filhos, com os teus pais. Tá tudo bem. Você tá se abrindo, tá começando. É uma porta. Então assim, não... A gente escuta o barulhinho, atrapalha tudo, né? Então assim, não saia do ritmo. Não dispersa. Continua no caminho, porque a pessoa que mais vai ser beneficiada disso tudo é você. Então se você quer colher relações mais amorosas, mais harmoniosas, se você quer cuidar da tua autoestima, da tua autoconfiança, se você quer materializar tudo na tua vida com muito mais prosperidade, com muito mais alegria, com muito mais significado, cuida da tua palavra verbal, tua palavra nos pensamentos, cuida daquilo que você está nutrindo, como você está nutrindo, faça boas escolhas. Não é óbvio e não é fácil no momento, né, no calor da emoção. Por isso que a minha dica é: se afasta, vai fazer outra coisa, tira a cabeça daquilo. Quando você voltar, você vai estar outro. E como eu disse, gente, às vezes você discutiu com o marido, em vez de ir pro quarto, bater a porta e ficar lá ruminando, vai tomar um banho e escutar uma música feliz. Vai dar uma volta no quarteirão, vai tomar um sorvete, vai fazer qualquer coisa. Quando a gente tá com as crianças, né, as psicólogas infantis, elas falam, você não vai largar a criança sozinha, pegar o carro e passear no shopping, né? Claro, se você tiver o apoio de alguém, você pode se afastar um pouco mais. Mas se você estiver sozinha com a criança, você vai deixar ela no quartinho dela, em segurança, obviamente, vai beber um copo de água, vai fazer um xixi. Eu vi até uma dica uma vez, tipo, abre a janela do quarto se você não puder sair do ambiente e respira. Gente, pode parecer assim, 30 segundos não vai fazer diferença. Faz, gente. Aplica que vocês vão saber. Mesma coisa a tua relação com você mesmo, tá? A hora que você perceber que você tá nutrindo uma atitude que você não gostou de ter tido, você tá ruminando uma coisa pendente que, ai, de novo eu tô aqui procrastinando, para de fazer isso com você. Desvia o pensamento, vai fazer outra coisa, respira, pede desculpas pra você. Quantas vezes você já pediu desculpas pra você? Pode ser muito importante fazer esse movimento. O teu eu interior tá esperando por um relacionamento mais amoroso entre vocês, né? Pensa nisso com carinho. Te prometo que vai fazer uma diferença gigantesca em tudo na tua vida e principalmente na tua autoestima. Porque quando a gente consegue ser uma pessoa melhor pra gente, pro mundo, quando a gente se dá conta de que a nossa palavra tem mesmo poder, palavra de novo, pensamento e verbal, aquilo que a gente coloca no mundo, aquilo que a gente alimenta dentro de nós, faz total diferença na construção da nossa vida prática e das nossas relações. Pensa nisso com carinho, a gente vai se falando e vamos juntos construir um mundo melhor, né? Pra gente mesmo e pra todos que a gente ama. Combinado? Então é isso, amores, um super beijo e a gente vai se falando. Até!